Então eu convido você nesse momento para fechar os seus olhos e nós vamos falar com Deus em oração e depois vamos abrir a Bíblia para mais esse estudo. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai amado, estamos aqui, bom Deus, reunidos por um único propósito. Nós queremos estudar a Tua palavra. E queremos estudar a Tua palavra, Senhor, porque queremos Te conhecer melhor. Queremos amar o Senhor, porque nós descobrimos que o Senhor nos ama muito. Por isso, bom Pai, venha abençoar esse grupo de estudantes da Tua palavra, também os que irão assistir a gravação depois. Nós queremos agradecer, Senhor, por todas as bênçãos, livramentos, por tudo que o Senhor nos dá em cada dia de vida que nós temos. Agora, bom Deus, ao abrirmos a Tua palavra, que o Espírito Santo fale ao nosso coração, que possamos ouvir a Tua voz mais esta noite. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu vou abrir aqui para você. Vamos ver se você vai saber do que nós vamos estudar hoje. Alguém tem ideia sobre o que nós vamos estudar hoje? Olhando esta imagem. O dilúvio? Opa, muito bem, Jéssica. Exatamente, o assunto de hoje vai ser o dilúvio. Essa embarcação que você está vendo aí é uma réplica verdadeira, ela existe, tá? Aqui ela estava em fase final de construção, hoje ela existe lá nos Estados Unidos e ela pode ser visitada pelas pessoas. É considerada a réplica mais fiel da Arca de Noé. Olha o tamanho das caminhonetes, das pessoas perto dela. É uma embarcação muito grande, tá bom? Feita toda aí de madeira. Eu trouxe aqui algumas informações, quer ver? Interessante. Foram gastos nela 100 milhões de dólares. Eu perdi aqui exatamente o dia, a data que ela foi feita. Se não estou enganado, é em 2012. 100 milhões de dólares, é muito dinheiro. Hoje, em reais, é algo em torno de 500 milhões de reais, meio bilhão foi gasto para construir essa arca. Olha as pessoas embaixo dela ali, para você ter uma ideia da dimensão, né? Ela tem 153 metros de comprimento, 8.000 metros cúbicos de madeira e 980 quilômetros de tábuas. Olha, você sai de Olímpia e vai para São Paulo e volta para Olímpia, é o tanto de quilômetros em madeira, em tábuas que tem nesta embarcação, né? Nesta arca. Bem, o que será que Jesus falou sobre o dilúvio? Dá uma olhadinha em Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 24, versículos 37 até o 39. Temos algum voluntário para a oração? Mateus capítulo 24, versos 37 até o 39. O Amaral vai ler para nós, Amaral. Deixa eu ver se todos acharam aqui. Opa, eu estou vendo que o Tonhão chegou também. Vamos lá, Amaral, pode ler para nós. Capítulo 24 de Mateus, os versos 37 até o 39. Então, vamos lá. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Gente, muito obrigado, Amaral. Olha só que verso interessante. É Jesus falando aqui. Ele diz no verso 37, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, ou seja, a sua própria volta. Jesus, ele se autodefinia como Filho do Homem, né? Um dos títulos de Jesus
uma das formas que a Bíblia se refere a Jesus é como o Filho do Homem. Então, ele diz que a sua volta vai ser como foi nos dias de Noé. Olha só que interessante. Então, é importante nós olharmos para o passado, vermos o que aconteceu lá nos dias de Noé, porque vai ser de maneira semelhante nos últimos dias. Semelhante em que forma? Não o evento dilúvio, mas nas pessoas, ele está dizendo. As pessoas estarão da mesma maneira. Dá uma olhadinha no verso 38, que diz assim: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estava para cair o dilúvio. Estava pertinho do dilúvio e as pessoas estavam de que jeito? Comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. Tem alguma coisa de errado em comer, beber e casar? Nada de errado. Mas o que Jesus está mostrando aqui para nós é que eles estavam vivendo a vida normal, sem se preparar, sem se preocupar com o evento que ia destruir a humanidade daquele período, aquela geração, né? Um evento tão importante, eles não estavam se preocupando. Assim será na volta de Cristo. Um evento que vai transformar toda a história, vai dividir a humanidade entre salvos e perdidos. E como as pessoas estarão no dia da volta de Cristo? Estarão simplesmente vivendo a vida normal. Olha, que curioso. Com todos os eventos acontecendo, e as pessoas estarão vivendo como se nada fosse acontecer. Então, Jesus está fazendo aqui para nós uma advertência muito séria, tá? Vamos lá. Como Jesus, vou ver aqui, denomina aqueles que vivem pensando somente no dia de hoje. Como é que Jesus se refere àqueles que não no futuro, pensam só no dia de hoje? Olha, vai lá para o Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Versículos 19 e 21. 19 até o 21. Capítulo 12, versos 19 até o 21. Alguém pode ler para nós? Eu leio, Eliselto. Ok. Pode ler? Pode. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Olha que interessante, muito obrigado, Jéssica. Jesus aqui está dizendo, Jesus chama um homem de louco, porque ele estava pensando somente nas coisas temporais, ou seja, somente nas coisas desta terra, tá? Pensando só no dia de hoje, tá bom? Não tem nada de errado de ter dinheiro, ganhar dinheiro, se preparar aí para o futuro, mas você não pode pensar só nisso, tá? Aqui o texto diz que nós temos que ser ricos para com Deus, estar de bem com Deus, bem com a nossa vida espiritual, tá? Porque nós não sabemos o que vem no dia de amanhã. Aqui o texto diz, olha, pode ser que amanhã já seja pedida a tua alma. Esse homem, né? Jesus disse, é louco, esta noite te pedirão a tua alma, ou seja, ele ia morrer e não estaria preparado, tá? Então nós temos que viver, o cristão deve viver de forma vigilante, preparado, tá? Bem, vamos falar um pouquinho de Noé. Qual foi o ato de fé de Noé? Dá uma olhadinha em Hebreus, capítulo 11. Hebreus agora está lá perto do Apocalipse. Hebreus, no capítulo 11, versículo 7.
11 e 7. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Será que todos acharam? Eu vou pedir para a Jéssica ler para nós. Pode ler, Jéssica, fazendo favor. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Muito obrigado. Olha só. Pela fé, Noé agiu pela fé. Assim como todos aqueles que vivem nos últimos dias têm que viver pela fé, tá? O justo viverá pela fé. E diz assim, pela fé Noé foi instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. E eu vou te mostrar daqui a pouquinho na Bíblia como realmente os eventos que aconteceram nunca tinham acontecido antes. E algumas coisas ali nunca também, algumas coisas que hoje são comuns, né? Nunca tinham acontecido, eu vou te mostrar. Ele crendo em tudo isso, ele fez uma arca para a salvação da sua casa. E diz o texto que ele condenou o mundo, se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Então, quando Deus falou, olha, esse mundo vai ser destruído, ele condenou também o mundo. Falou, se vai ser destruído, já não me interessa mais. E ele, então, fez uma arca e, por essa arca, salvou a sua família. Então, vamos lá. Se Jesus falou que é importante nós conhecermos a história do dilúvio, nós vamos estudar um pouquinho como foi o dilúvio. Olha só, acabamos de ler aqui em Hebreus que ele foi instruído acerca de coisas que não aconteciam, né? Vamos ver o que não acontecia? Dá uma olhadinha em Gênesis capítulo 2. Como Deus regava a terra antes do dilúvio? Como é que a terra era regada, molhada, antes do dilúvio? Será que chovia como chove nos dias atuais? Olha só que informação que a Bíblia nos dá. Gênesis capítulo 2, versos 5 e 6. Eu vou fazer essa leitura. Gênesis é facinho de achar, né? Está escrito assim, verso 5 do capítulo 2. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Olha que interessante. Toda a superfície do solo. Como é que a terra era regada nesse período? Uma neblina subia da terra e ela era molhada. Era assim que funcionava. Então, não tinha essa chuvarada que nós conhecemos hoje. E Deus, então, apresenta para Noé e diz, Noé, vai chover. Senhor, o que é chuva? Vai cair água de cima do céu. E isso é um problema, Senhor? É um problema porque vai inundar toda a terra. Quer ver que interessante? Olha como a Bíblia descreve a decadência humana. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Nós vamos estudar um pouquinho como era aquela geração nos dias de Noé, tá? Nós vamos perceber como a humanidade foi decaindo moralmente. Deus criou homem e mulher perfeitos e eles pecaram, como está em Gênesis 3:7. Eu vou ler para você. Abriram-se, então, os olhos de ambos, Adão e Eva, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha agora Gênesis 4, verso 8 ao 12. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu, tutor do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Gente, nós acabamos de ler
o primeiro homicídio da história. E foi um irmão matando outro irmão. Quero que você tente se colocar no lugar de Adão e Eva. Que tristeza que foi, não é mesmo? Um irmão matando outro irmão. Então, é o primeiro homicídio da história. E a partir desses eventos, nós vamos percebendo que a humanidade só vai piorando. Olha Gênesis 4, verso 19. Lameque, esse versinho aqui vai falar de Lameque, que era aqui um descendente de Caim. Diz assim, verso 19. Lameque tomou para si quantas esposas? 2. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. O que isso está nos mostrando? Uma decadência moral. Deus fez quantas mulheres para Adão? Uma. O homem tem que ter uma esposa. A mulher tem que ter um marido. E esse homem é o primeiro da história a ter 2 mulheres. Qual o nome dele? Lameque. Tá? Tomou para si 2 esposas. Dá uma olhadinha agora no capítulo 4, mesmo no verso 23. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Olha só, mais um homicídio é narrado. Esse homem, Lameque, que teve 2 esposas, matou agora 2 pessoas. E assim, a humanidade foi prosseguindo. A violência foi sendo aumentada, tá? Mas mesmo naquela geração, que era uma geração perversa, uma geração de muita violência, existiam pessoas que eram fiéis a Deus, que andavam com Deus. Que é esse caso de Gênesis capítulo 5, versos 21 até o 24. Vamos dar uma olhadinha? Você está acompanhando o raciocínio, né? Gênesis capítulo 5, verso 21 a 24. Diz assim, Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Esse texto é muito bonito, de um homem chamado Enoque, que andava com Deus. Você sabe o que é andar com Deus? Tem ideia? Alguém pode me dizer o que é andar com Deus? Alguém consegue? Andar com Deus, eu acredito que é ser obediente, é ser fiel. Vendo aí pelo contexto da história, né? Era que eles Exatamente. ainda obedeciam a Deus ainda. Exatamente. E naquele mundo em que as pessoas eram infiéis, não obedeciam a Deus, não queriam saber, eram imorais quanto ao casamento, quanto à violência, é um mundo muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Existiam pessoas fiéis ainda. Então, andar com Deus é isso daí que você acabou de falar, Jéssica. É obediência. E é andar com Deus com o senso de que Deus está presente o dia todo. Desde quando nós levantamos até quando vamos dormir, saber que Deus está ali junto. Isso é andar com Deus. Viver uma vida de oração, tá bom? E assim era com Enoque. E a Bíblia diz que Enoque era tão amigo de Deus que esse é o primeiro personagem bíblico que não passa pela morte, viu? Ele foi arrebatado, vivo. E ele é um símbolo daqueles que não passarão para a morte nos últimos dias e também serão arrebatados. Já pensou que coisa linda? Que coisa linda, esse homem andava todo dia com Deus, até que Deus falou, Enoque, não vai para sua casa não, vem para a minha hoje. Né? Ele não passou pela morte, tá? Mas o que nós estamos falando nesse estudo, eu quero te mostrar exatamente como estava a situação naqueles dias. Então, vamos lá. Como estava a terra naqueles dias? Eu quero que alguém me ajude, lendo Gênesis 6, versos 5 até o 10. Se você olhar aí para Gênesis, você vai perceber que o título do capítulo 6 é A Corrupção do Gênero Humano. Tá? Mas eu preciso que alguém leia. Algum voluntário? Acompanhando aqui para mim entender. Posso ler aqui o... Pode, Amaral. Gênesis capítulo 6, pode ler já, do verso 5 até o 10.
E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem e criarei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de Deus haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E essas gerações são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus, quer dizer, sempre estava falando com Deus, né? E gerou Noé 3 filhos, Sam, Cão e Jafé. Muito bem, Amaral, muito obrigado. Olha para o versículo 5. Deus olhou para a terra e o que ele viu aqui? A maldade, que a maldade do homem havia se multiplicado e que era continuamente mal todo o desígnio do coração humano. Pergunto para você, está muito diferente dos dias atuais? Pense bem, com calma, que você vai perceber que a maldade prevalece no nosso planeta, tá? As pessoas estão perdendo o amor ao próximo, vidas são tiradas por qualquer motivo, é arriscado a gente sair de casa em determinados horários, ir em alguns lugares, tem que tomar muito cuidado, tá? E é assim, Deus olhou e viu que a maldade estava no coração do homem. E o texto ele é tão profundo que ele diz assim, que era continuamente mal todo o desígnio do coração. Você percebe como a humanidade se corrompeu tanto que todo pensamento era de maldade. Todo pensamento era de maldade, de transgredir a lei de Deus. E aqui o Senhor disse assim, ó, farei desaparecer todo homem que criei. Olha que interessante. Agora, vamos ver aqui o próximo texto. Olha lá. Eliseu, antes de você continuar, eu vi um negócio nas redes sociais, no Instagram, sobre postar versículos bíblicos ou falar que agora parece que vai sair uma lei, que isso aí é fato? Olha, hoje, não é. Sobre a Bíblia e versículos, não é. Tá? O que eu vi é uma legislação para regulamentar as redes sociais para tentar evitar fake news. Mas a lei não foi aprovada ainda, está no Congresso, então a gente não sabe o texto, tá? Que vem dessa lei. Então nós estamos atentos aí. Eu não acredito que eles vão chegar nesse ponto de proibir que você publique algum texto bíblico, coisa parecida, né? Espero que não. Mas nós não sabemos o que vem. Está passando pelo Congresso. Tá? Vamos lá. Ótimo. É o mundo que nós estamos vivendo, Jéssica. Infelizmente, a gente não tem esperança de muitas coisas boas. É assim, olha, eu vou explicar. Como que ficou nos dias de Noé? O mundo foi piorando, 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 até que Deus falou basta. Assim vai ser nos últimos dias. Vai piorar, 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 até que Deus falou, opa, chega. A taça ficou cheia, tá? Então, o que Deus pediu para Noé fazer? Olha que interessante. Capítulo 6, verso 14 ao 18. Já que eu leu aqui Gênesis, vamos continuar, Amaral? Pode ler para nós? Gênesis, capítulo 6, verso 14 até o 18. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Versículo 15. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabará em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Farás andares baixo, segundo e terceiro. Porque eis que sou e trago o dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo do céu. Tudo que há na terra expirará. Verso 18. Opa, peraí. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca,
tu, os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Olha só, Deus chamou Noé e disse, Noé, o mesmo capítulo 6 lá que o Amaral tinha lido para nós, lá nos versos 8, ele descreveu como a humanidade estava ruim, né, depravada, mas Deus olhou e tinha um homem que era justo. Diz que ele era homem justo e íntegro entre os seus companheiros. E Deus achou graça, né? Noé achou graça diante de Deus. E agora Deus diz para Noé, vou destruir a terra com um dilúvio. E você precisa fazer uma arca. E Deus foi tão bondoso que ele deu um projeto. A Bíblia descreve como é que era para ser a arca, a medida, tudo certinho. Quantos andares? Deixa eu ver se alguém foi atento à leitura. Quantos andares tinha a arca? Quantos pavimentos? Está no versículo 17, finalzinho do verso 17. Olha lá. Perdão, verso 16. Diz assim, farás pavimentos na arca. Um embaixo, um segundo, terceiro. Olha que interessante. Então, 3 andares, 3 pavimentos tinha essa arca. Ela era muito grande. Imagine só, nós não sabemos quais eram os instrumentos que Noé tinha no passado para fazer uma arca. Mas, sem dúvidas, deu muito trabalho. O texto bíblico nos diz que demorou 120 anos para que o dilúvio chegasse. E em todo esse período, Noé ficou construindo e pregando, construindo e pregando. Tá? Vamos lá. Como foi o dilúvio? Vamos ler? Capítulo 7, verso 1. Eu vou fazer essa leitura. Diz assim, disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio da geração. Olha agora o verso 5 até o 16, vamos ler bastante. E tudo fez Noé, capítulo 7, verso 5, segundo ordenaram. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, e com ele os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos e das aves, e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais, segundo as suas espécies, todo o gado, segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para a arca de Noé, para Noé na arca. Eram macho e fêmea que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Gente, aconteceu aqui espetacular. Foi chegando o dia, passando o tempo. Chegou um determinado dia que os animais começaram a chegar e entrar na arca. Imagine, todos os tipos, animais mansos, animais ferozes, carnívoros, de 2 em 2 começaram a entrar na arca. Isso foi um sinal divino, olha, como pode entrar elefante, entrar leão, sabe, os animais entrando, e toda aquela civilização começou a ver aquilo. Mesmo acontecendo isso, algo sobrenatural, eles não se sentiram tocados. Até que deu um dia, Deus falou, Noé, entrar. Entrou Noé, sua família, diz aqui que entrou os filhos, as noras, a sua esposa. E quem fechou a arca? Quem foi que fechou a porta da arca? Vamos ver se você foi atento. Deus. Exatamente, olha o verso 16. E o Senhor fechou a porta após ele. Após Noé
O próprio Senhor, um anjo do Senhor fecha a porta. E depois que ele fecha essa porta, ninguém mais abre, tá? Encerrou o tempo. Salvos os que estavam dentro da arca, os que estavam fora seriam destruídos pelo dilúvio. Mas demorou 7 dias ainda. Eles ficaram 7 dias lá dentro da arca e não chovia. E dá até para imaginar as pessoas lá do lado de fora zombando de Noé. Noé, seu maluco, você vai ficar aí dentro dessa arca. Sai daí, cadê a chuva? Até que chegou o dia que as nuvens se fecharam no céu, as nuvens negras apareceram, os raios começaram a rondar ali, né, aparecer no céu, trovões, e chuva começou a cair. Chuva, gente, de tal maneira, e não é só chuva caindo do céu. Se você olhar no verso 11, fala que todas as fontes do grande abismo se abriram. Sabe o que é a fonte do grande abismo? Quer dizer que saía água também debaixo da terra, estourava para cima, assim, fontes de água. E diz o verso 11 também que as comportas do céu se abriram. Caía água como nunca, né? Caía água, e essa água choveu de maneira copiosa durante 40 dias e 40 noites. E tudo que havia na terra foi destruído. Dá uma olhadinha nos versos 17 que nós vamos ler agora. Mesmo capítulo 7, mas os versos 17 até o 24. Diz assim, ó: durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que havia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos, animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra. Todo homem, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O animal, os répteis e as aves de todos os céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam. As águas, durante 150 dias, predominaram sobre a terra. E aí? O que você me diz dessa história? Impressionante, não é mesmo? Falta de alerta? Foi falta de alerta? Não foi. Foram 120 anos de pregação. Bom, se Deus não faz essa intervenção, toda a humanidade estaria perdida. Tá? Então, Deus fez a intervenção exatamente no momento certo, exato, não poderia passar, mas não poderia ser antes e nem depois. No momento exato, Deus fez a intervenção, e essa intervenção foi para o bem, tá? Foi para o bem. Embora tenha sido uma destruição, mas foi algo para o bem, para a manutenção da humanidade. Como vai ser nos últimos dias. Muito embora Deus vá destruir o ímpio, mas na verdade vai ser para o bem, tá? Dá uma olhadinha, Deus fez depois de tudo isso uma aliança com a humanidade. Passou o tempo, as águas começaram a baixar, você conhece toda a história. Noé ficou na arca, até que um dia ele soltou uma pomba. A pomba voltou, não tinha lugar para ela pousar, ele soltou de novo. Até que um dia volta uma ave e ela volta com um galinho na boca. E ele percebeu que as águas estavam baixando. Até que um dia ele solta a ave e ela não volta mais. E ele percebe que era a hora de descer da arca. Tá? Mas aí Deus faz uma aliança. Vamos ver que aliança é essa? Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9, versos 12 até o 17. Quem pode ler para nós? Algum voluntário? A Jéssica pode ler? Leia, Eliselto. Capítulo 9, versos 12 até o 17. Deus disse: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras
gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens da terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vocês e todos os seres vivos de todas as espécies, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. É até qual? É o 17. O arco estará nas nuvens, e eu verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies criadas sobre a terra. Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. Olha que interessante. O dilúvio foi uma destruição tão grande que a humanidade ficaria traumatizada e Deus fez uma aliança. Ele fez um sinal muito bonito no céu de que a humanidade não seria nunca mais destruída por águas. Se você sabe qual sinal é esse? A Bíblia diz que é um arco. Olha só, colocaram um arco nas nuvens. Que arco é esse? Dá uma olhadinha aí, olha que bonito. Olha que coisa linda. Nós chamamos de arcos, né? Alguns chamam de o arco de Deus, outros de o arco da aliança. Eu gosto do arco da aliança. Uma aliança que Deus fez conosco, tá? É uma aliança que mostra que Deus fez uma intervenção na humanidade exatamente para salvar a raça humana, para que nós não fôssemos destruídos, que a humanidade não fosse destruída lá atrás por Satanás. Então, no momento necessário, Deus fez a sua intervenção. Deixa eu ver vocês. Todos aqui conheciam a história do arco-íris? Alguém não conhecia? Conhecia? Será que conhecia, Lúcia? Não conhecia a história do arco-íris? Achou bonita a história, Lúcia? Deu uma travadinha, me parece. Noeli sabia a história do arco-íris? Sim. Rosana, imagino que também sabia, e a Bia eu não estou conseguindo vê-la aqui. Sabia, Bia, a história do arco-íris? Isso é uma história linda, tá? Linda que mostra para nós que a intervenção divina não é para o mal, ela é para o bem. Mas em algum momento Deus precisa intervir. Então Deus também vai intervir na história dessa terra. Você entende agora por que Jesus falou assim, olha, como foi nos dias de Noé, também será nos últimos dias. Ou seja, como a humanidade estaria, a maldade prevalecendo sobre a terra, né? Mas haveria alguns justos ainda. Pessoas fiéis e leais ao Senhor. Gente, a maioria vai ser fiel ao Senhor? O que você acha? Nunca foi. E nos últimos dias não será diferente, tá? Então, que nós possamos fazer parte dessa minoria leal, que ama o Senhor, que entende a sua palavra, tá? Olha só aqui o nosso... Olha só que bonito. Eu coloquei essa imagem aqui, a imagem de um homem sendo batizado. Na próxima, vou atualizar, vou colocar a imagem da Jéssica, vou colocar do Bailão aí, do Miguel e da Irene. Porque é isso que nós temos que fazer. No meio dessa geração tão corrupta que nós vivemos, uma geração tão difícil, uma das gerações que já existiram. Uma das piores é a nossa. Nós temos a alegria, o privilégio de ser fiéis ao Senhor. Não é um privilégio? Eu acho. É no meio de um lamaçal surgiu uma florzinha. Deus olha lá do céu e acontece como foi com Noé. Olha, Noé achou graça diante do Senhor. Deus olhou e se alegrou quando viu aquele homem fiel chamado Noé. E ele fica feliz comigo e com você. Quando ele olha do céu e fala, olha, eu estou vendo ali o Amaral, a Jéssica, deixa eu ver quem mais, a Bárbara, o Miguel, a Irene, o João, a Noeli, a Lúcia Ferreira, eu estou vendo a Rosana, a Bia, eu não quero esquecer ninguém, o Ricardo, o Tonhão. Eu estou vendo esse grupo de pessoas fiéis. E ele se alegra com isso, tá bom? Então, olha, eu já faço um apelo para você que ainda não foi batizado, se prepare, converse comigo, se você tiver interesse, e nós podemos fazer o batismo, tá bom? Olha só que texto lá de Atos. E agora? Por que te demoras? Por que você está demorando a tomar uma decisão? Levanta-te, recebe o batismo e logo
os teus pecados, invocando o nome de Jesus. Não seja como aquela geração que vivia como alguém que pensava que nada ia acontecer, né? Comiam, bebiam, casavam, davam de casamento, até que veio o dilúvio. Aí já foi tarde demais. Então, no momento certo, o Senhor Jesus vai intervir na história da humanidade. E aqueles que tomaram uma decisão ao seu lado serão salvos. Bom, olha só. Essa é a imagem da volta de Cristo que eu sempre uso, né? Eu acho muito bonita. Mas eu quero, olha aqui, Jesus está voltando. E eu quero te contar a história desta moça. Essa menininha aqui, ela, quando tinha 10 anos de idade, ela estava estudando. E ela estudou ali na aula de ciências sobre os tsunamis, sabe? E ela estudou, o professor explicou bem na sala de aula que quando o mar, ele se afasta muito e demora um pouco para voltar, ele está formando uma grande onda. É normal o mar se afastar e voltar com uma onda, mas quando ele se afasta muito e demora um pouco, muito provavelmente ele está formando um tsunami. E essa menina foi para a praia em dezembro de 2003, na Indonésia. Você se lembra o que aconteceu? Naquele, se não estou enganado, foi dia 31 de dezembro, foi o maior tsunami da história. Mais de 300 pessoas morreram naquele dia. Ou melhor, quase 300 mil. Imagine só, é muita gente. Naquele grande tsunami que invadiu as praias, né? Eu não me lembro se era dia 26, se não estou enganado, era dia 26 de dezembro, logo após o Natal. Mas onde essa menina estava, na praia que ela estava, tinha ali por volta de 100 pessoas. E quando o mar desapareceu, ele foi porque antes ele se afasta e depois vem a onda gigante. Ela falou com sua mãe: mãe, vai vir um tsunami. E a mãe disse: por que, minha filha? Porque o mar se afastou. E a mãe acreditou nela e elas saíram correndo pela orla, avisando as pessoas, avisando: olha, vai vir um tsunami, virá um tsunami. E naquela praia onde essa menina estava, se não me engano, o nome dela é Leslie Smith. Naquela praia, nenhuma pessoa morreu. Nenhuma pessoa morreu. Sabe por quê? Porque ela teve a coragem de avisar. Primeiro, ela teve o conhecimento certo. E segundo, ela teve a coragem de sair avisando as pessoas do que iria acontecer. Gente, eu e você sabemos o que aconteceu. Já estamos na reta final do nosso estudo. Depois eu vou conferir, faltam 6 ou 7 estudos só. Nós vamos fazer alguns estudos bem interessantes no finalzinho agora. Nós sabemos o que vai acontecer muito claramente. Os sinais estão nos mostrando. E o que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer? Como a menininha aqui, nós temos que anunciar para as pessoas. Nós temos que anunciar para as pessoas que estão perto de nós, as pessoas com quem nós temos contato, que Jesus vai voltar. Se não nos prepararmos, vamos ser como aquela geração lá do tempo de Noé. Eu tenho certeza que nós não queremos isso. Então, a minha oração é para que Deus te abençoe, viu? Te abençoe muito. Não perca o estudo da próxima quinta-feira. Que nós temos a coragem de pregar o evangelho para as nossas pessoas queridas, para os nossos familiares, para os nossos amigos. Olha, Eliselto, uma pessoa está querendo estudar a Bíblia, conversa comigo, nós vamos dar um jeito de dar estudo bíblico para essa pessoa. Mas comece você a falar do evangelho para mais pessoas também, tá bom? Que Deus te abençoe. Gostaram do estudo de hoje? Teve muita gente que não falou. Eu gostei. Gostou, João? Então, gostei. Amém, João. Amém. Vou fazer isso. Vamos orar, então? A Jéssica, se alguém quer falar alguma coisa, se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Pode falar, Jéssica. Não, eu pus o dedo no celular para tirar uma mensagem que tinha aparecido. Ah, então tá ótimo. Então eu quero convidar você. Oi, Eliselto. Oi, Antônio. Oi, eu queria mandar um recado aí. Tem uma
uma mulher que está assistindo os vídeos que eu estou mandando para ela, mas só que o celular dela não está conseguindo abrir. É muito antigo. Eu queria ver se tem alguém que tem algum celular para doar para ela. Ela é uma pessoa bem carente, não tem condição de comprar um outro celular. Vê se alguém tem aí, algum amigo. Entendi. Então, pessoal, ó, o recado foi dado. Se alguém tiver um celular aí que ainda pega o YouTube, tá? Para doar um celular usado, né, Antônio? É, usado. Vamos Só ficar para ela atentos. assistir as aulas. Ela não está conseguindo assistir as aulas. Entendi, É uma pena, ela está com tanta vontade de assistir. entendi. Tá joia. Vamos ficar atento aí durante a semana, que quem sabe pode aparecer um celular. Beleza. Vamos orar então? Feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor, agradecer por mais esse estudo, por esse conhecimento. Senhor Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é poderosa. Nós acabamos de estudar esse evento tão grandioso, dilúvio, mas acima de tudo nós percebemos o cuidado do Senhor pela humanidade. E o Senhor Jesus nos alertou de que nos últimos dias vai ser assim, vai ser de novo como foi nos dias de Noé. Por favor, Senhor, nós queremos ser fiéis e leais ao Senhor. Abençoe esse grupo de estudantes da Tua palavra, que possamos entregar a nossa vida completamente nas Tuas mãos e sermos pregadores do Evangelho, alertando o mundo de que Jesus em breve voltará. Guarda-nos nesta noite. Uma boa noite de descanso. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.